Muito bem, então, bom dia aí para quem eu não falei, bom dia para quem chegou depois, a Júlia, o Thiago, o próprio Felipe, Matheus, Gabriele. Hoje, senhores, a gente começa uma segunda parte do curso, que é a parte dos gases ideais. Tá? Então, lá no primeiro pedaço, a gente estudou um pouco dos sólidos, como que os sólidos respondem a mudanças de temperatura, né? E isso tem a ver com a dilatação térmica, ou contração térmica, né, dependendo do aumento ou diminuição. E aí a gente viu a questão do calor, que existe um calor que ele é usado pelo sistema para você mudar de temperatura, outro para você mudar de fase, enfim. Toda aquela historinha ficou ali. Agora a gente vai começar a estudar os gases, tá? Os gases, eles formam, galera, um estado da matéria que ele é um pouco peculiar. Por quê? Porque ele é um sistema muito maleável e ele responde bem a variações externas, certo? Por quê? Porque as moléculas do gás, elas estão meio que livres para se movimentar dentro daquele espaço onde elas estão, certo? É claro que existe, num gás real, existe uma força de interação entre as moléculas, né? Porque elas são cargas elétricas, e cargas elétricas se atraem. Então, existe ali um dipolo elétrico que pode fazer com que as moléculas elas se enxerguem, digamos assim. Mas, para a gente simplificar os nossos estudos, a gente faz um modelo do gás ideal. Beleza? E o que é o gás ideal? Ele nada mais é do que um gás formado por várias e várias e várias moléculas, tudo bem? E essas várias e várias moléculas, elas vão ter apenas uma forma de energia. Essa energia, galera, é a energia cinética, que é a energia de movimentação dessas moléculas. Então, as moléculas, elas têm liberdade, no sistema tridimensional, elas têm liberdade para subir e descer, para ir para a esquerda, para a direita, e para frente e para trás, certo? Isso quer dizer, então, que ela tem 3 graus de liberdade. Percebam que quando a gente fala essas moléculas nesse momento, eu estou considerando moléculas monoatômicas, ou seja, são bolinhas, beleza? Se eu tiver moléculas diatômicas, galera, aí eu tenho, por exemplo, uma molécula em forma de halter, aí essa molécula ela pode rodar. E quando ela roda, é um outro grau de liberdade que ela tem a mais no sistema. Tá bom? A gente vai falar disso depois. Mas, aí você fala, professor, mas se a gente simplifica muito para o gás ideal, a gente não perde informação com relação ao gás real? Perde um pouco. Porém, quando a gente estuda o gás ideal, a gente pode ir adicionando coisas para fazer aquele gás ideal ter um comportamento de um gás real e assim a gente conseguir estudar um fenômeno real. Beleza? E por que esse negócio é tão importante, galera? Porque eu não sei se vocês já se tocaram, mas apesar de nós não enxergarmos, nós estamos banhados por um gás. A gente não enxerga isso, mas a gente sente isso. E a gente só está vivo por conta disso. Esse gás, galera, que é a camada atmosférica, ele exerce sobre a gente um banho térmico, onde ele mantém a nossa temperatura, beleza? A gente só sente temperatura por conta desse banho térmico. Porque se você não tivesse com uma camada de ar em volta de você, cara, como é que você ia sentir o calor chegando até você? Vocês lembram que existem 3 formas de condução de calor, de propagação do calor? É a condução, a convecção e a radiação. Se você não tiver ar do seu lado, você não sente o calor chegando por você nem saindo de você por condução e nem por convecção. Aí você só tem a irradiação. Certo? Então você, num ambiente em que você não teria ar ao seu lado, por exemplo, o vácuo, sérios problemas. A vida não é possível. Beleza? Primeiro, por quê? Porque você não respira. Né? Segundo, por quê? Porque a pressão no vácuo é uma pressão, velho, zero. Né? E você, por você estar adaptado a essa pressão que nós estamos vivendo, a pressão interna do seu corpo, ela é equilibrada com a pressão atmosférica. E, galera, a pressão atmosférica, ela é gigantesca. Vocês já devem ter visto, deixa eu apresentar aqui um negocinho. Vocês já devem ter visto o número da pressão atmosférica em algum momento da vida de vocês, né? E a pressão atmosférica, que a gente chama de 1 atm, eu não sei se vocês já pararam para pensar o que significa isso. Mas 1
atm corresponde a 10 a quinta newtons por metros quadrados. Galera, 10 a quinta newtons por metros quadrados são 100 mil newtons por metro quadrado. Então, se você pegar um quadrado de 1 metro de lado, em cima de 1 metro desse negócio, está colocando um peso de 100 mil newtons. 100 mil newtons, galera, corresponde a uma massa de 10 mil quilos. Então, é como se tivesse um objeto de 10 mil quilos em cima de um quadrado de 1 metro de lado. Então, a pressão atmosférica, ela é um absurdo de valor. Só que nós, seres humanos, nos acostumamos a ela. Nós nos adaptamos a ela. E nós conseguimos sobreviver a ela, certo? Então, a pressão interna do nosso corpo, ela é equilibrada com essa pressão externa, que é a pressão atmosférica. E de onde que ela vem? De ar. Aí você fala assim, pô, professor, mas ar? O ar não é leve? É leve. Mas, velho, olha o tanto de ar. A camada atmosférica, ela estende-se por quilômetros acima da nossa cabeça, certo? E essas condições que nós temos de temperatura, pressão, elas são ideais para que nós tenhamos condições ao nosso tipo de vida. Nós nos adaptamos a ela à medida, né, que os anos aí foram passando. Enfim, o que é, então, um gás ideal? Vamos fazer algumas anotações aqui para a gente conseguir se orientar. Opa. Vou botar um azulzinho aqui. Então, a ideia hoje, galera, é a gente falar um pouquinho sobre os gases ideais. O que é um gás ideal? Como é que a gente, então, define? Primeiro, galera, o gás ideal é um modelo, beleza? Nós fazemos um modelo teórico em que a gente estuda as coisas que acontecem no gás ideal. Aí você fala, professor, mas o gás real, que é o que a gente respira, por exemplo, ele pode se comportar como um gás ideal? Pode. Sobre determinadas situações ou condições, nós temos um gás real se comportando como se fosse um gás ideal. Então, a gente consegue tirar informações dos experimentos, né, digamos assim. Então, o gás ideal, galera, é aquele no qual as suas moléculas, elas possuem apenas energia cinética. Professor, Diga. No caso da molécula, né, monoatômica, ela não teria a ideia de, vamos dizer assim, ela internamente ela girar, né? Sim, ela teria, mas isso não contribui para a energia do sistema. Ela girar em torno dela mesma, porque nós estamos considerando ela como uma partícula quase sem dimensão. Tá bom? Comparado ao ambiente todo, ela é uma partícula sem dimensão. Então, o fato dela girar em torno dela mesma não contribui do ponto de vista energético. Sacou? Por isso que, para contribuir, a gente precisa de pelo menos duas tendo uma distância relevante entre elas. Aí sim a gente consegue considerar a rotação. Entendi. Então, o momento angular dela pouco importa, né? Pouco importa. Pouco importa energeticamente falando, tá? Ela não traz consequências para a energia. Beleza? Aí você pode pensar assim, tá, então
como é que eu consigo transformar um gás real num gás ideal? Ou então, pelo menos, ter um comportamento aproximado. Aí eu vou soltar a pergunta para vocês, galera. Eu vou escrever esse jazinho. Vamos tomar cuidado com algumas coisas. Primeiro, o gás, ele é um sistema macroscópico, tá? Nós, seres humanos, nas dimensões da nossa realidade cotidiana, nós somos muito grandes comparados aos átomos, certo? Só que nós sabemos que o mundo é feito de átomos. Quando você olha para um gás, você sabe que existe ali um conjunto inumerável de átomos, beleza? E o comportamento macroscópico desse gás, ele vem da existência de seres microscópicos, beleza, galera? Então aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque existe o mundo do conjunto da obra, que é o mundo macroscópico, e existe o mundo dos indivíduos, que é o mundo dos átomos, é o mundo microscópico. E esse mundo, esses dois mundos, eles se conectam em alguns momentos em que nós vamos poder medir informações que o mundo microscópico traz de uma maneira macroscópica, sacou? Quando vocês forem estudar física, estatística ou termodinâmica, aí vocês vão olhar para o mundo microscópico, ver as distribuições de energia, aquela coisa toda, dá um trabalho da peste. Por quê? Porque você tem que lidar com uma infinidade de coisas, né? E você não consegue calcular a energia individual de cada um. Você não consegue calcular a velocidade de cada um. Você não consegue, cara. Mas aquele conjunto da obra, ele te traz uma informação macroscópica. Essa informação macroscópica que nós temos acesso como seres humanos são o que nós chamamos de variáveis de estado. O que é um estado, galera? O estado, para nós, é uma configuração, beleza, macroscópica de um sistema. Então eu tenho lá um gás preso num recipiente, beleza? Aquele gás preso no recipiente, ele tá confortável dentro de um estado. Esse estado, ele é uma configuração das moléculas que estão lá dentro, e essa configuração é uma configuração macroscópica que nós estamos enxergando. E aí a gente tem o que a gente chama de variável de estado. As variáveis de estado são quem? É a pressão. Mas percebam que a pressão nada mais é do que o nome que nós damos a uma interação que as moléculas lá dentro estão tendo quando elas batem nas paredes do recipiente. Sacou? Mas nós chamamos isso de pressão. Por quê? Porque a gente está tirando uma média das porradas que estão dando lá dentro, das moléculas. Eu não consigo saber quanto que vale cada porrada, porque é impossível, mas eu posso pegar uma média. E essa média, então, vai me representar uma grandeza macroscópica. É isso que você tem que tomar muito cuidado quando você for definir as coisas. Existe o mundo dos pequenos e existe o mundo dos grandes. Nós fazemos parte do mundo dos grandes. E nós precisamos tirar informação do mundo dos pequenos. Só que, o mundo dos pequenos, ele é infinitamente grande. Apesar de eles serem muito pequenininhos, né, em termos de quantidade de seres existentes ali. Então, a gente precisa trabalhar não com os indivíduos, e sim com o coletivo dos indivíduos. E aí nós vamos trabalhar com a pressão, tá? A pressão, então, ela vai me dar uma informação do estado daquele gás. O volume é uma outra variável de estado. A temperatura é uma outra variável do estado. E a quantidade de matéria também é uma variável do estado. Tudo isso influencia numa configuração macroscópica do gás. Quer ver? Eu vou fazer um paralelo muito, muito próximo com o que vocês tiveram ou ainda estão tendo, né? Lá na cinemática, o que é cinemática? É o estudo do movimento de um corpo. Então você consegue estudar, por exemplo, apenas um corpo se movimentando, porque esse corpo se movimentando, ele tem uma velocidade, ele tem uma aceleração, ele tem uma posição. E essas coisas, elas correspondem para você a uma configuração do estado desse objeto. Só que esse objeto é macroscópico. Sacou? Então, você consegue enxergar ele como um corpo só
com uma velocidade, uma aceleração e uma posição. Essas três informações, galera, são as variáveis do estado. Eu consigo representar o estado através dessas três variáveis, que é a velocidade, a aceleração e a posição. Tudo bem? Quando você fala em gás, isso não é possível. Quando você fala em gás, como é que você vai falar de velocidade? Você tem uma porrada de coisa lá dentro. Não tem como você falar de velocidade. Como é que você vai falar de aceleração? Como é que você vai falar de posição, velho? Não tem como. Então, nos gases, nós vamos ter que trocar essas variáveis de estado por outras variáveis que me dão informações do coletivo. É uma informação estatística do que está acontecendo lá dentro. Porque eu não tenho controle do que está acontecendo lá dentro. Eu posso tirar apenas algumas informações. Galera, isso tem que ficar muito, muito certo na cabeça de vocês, tá? Porque depois isso vai fazer diferença quando vocês forem estudar termodinâmica. Bom, então, a pressão, a temperatura, o volume são as variáveis, é como se fossem a aceleração, a velocidade e a posição. Ponto. Se eu conheço a pressão, o volume, a temperatura, eu conheço tudo do meu estado. O meu estado, então, ele está dentro de uma configuração. Aquela configuração macroscópica, ela é uma configuração no qual tem uma pressão definida, um volume definido e uma temperatura definida. Beleza? Assim como a configuração de um estado macroscópico, ele vai me dar uma velocidade definida, uma aceleração definida e uma posição definida. Tudo bem, galera? É essa a ideia. Agora, como que você consegue transformar, então, um gás ideal num gás real? Aí eu faço a pergunta para vocês. Se o gás real ele tiver um comportamento aproximadamente igual a um gás ideal, para ele ter isso, o que você teria que fazer, por exemplo, com a pressão? Vamos botar assim, ó, pressão e temperatura. O que vocês acham que teria que acontecer com a pressão e a temperatura do sistema passe até um comportamento de um gás ideal? Vocês acham que a pressão tem que aumentar, tem que diminuir, a temperatura tem que aumentar, tem que diminuir? E aí, eu queria ouvir vocês. O que vocês acham que tem que fazer com o gás real para ele ter um comportamento de um gás ideal? De novo, qual é a diferença? O gás real, as moléculas, elas se atraem. Tem uma energia ali de atração, que a gente chama de energia potencial. O gás ideal, não. As moléculas não têm, é como se elas não se enxergassem. Certo? E aí, alguém tem alguma ideia? A temperatura tem que aumentar? Então, esse é um palpite do Thiago. Aumentar a temperatura. E a Mas pressão? A pressão vai também aumentar. A pressão também aumentar. E aí, alguém mais? Eu acho que a temperatura tem que diminuir. Então, a Júlia já acha que a temperatura tem que cair. E a pressão, Júlia? Eu não faço ideia. Professor, eu acho que a temperatura dele vai diminuir e a pressão vai ser constante, mas eu não tenho certeza, só uma... Pressão constante e a temperatura diminuir. Aqui a Júlia não tem ideia. E aí, tá vendo que o negócio é polêmico, né? Não é tão óbvio assim. Então tem coisa aí, tem truta aí, cara. Alguém tem mais algum lampejo aí? O que eu tenho que fazer para um gás real? Pode falar, Pedro, desculpa. Não, eu só ia falar que eu concordo com o Thiago, né? Porque, tipo, no ideal a gente só tem energia cinética, né? Aí no real a gente considera as energias, né? E deve aumentar o sistema, né? Provavelmente a energia do sistema deve contribuir, né? Sim. Cara, então vamos lá. A ideia é o seguinte. Vamos tentar entrar no mundo gasoso. Ou seja, vamos tentar dar um zoom no sistema e vamos tentar olhar as moléculas que estão lá dentro. O que difere da nossa
da nossa proposta aqui, o que difere o real do ideal. O real, quando uma molécula passa uma do lado da outra, elas se enxergam. Vamos colocar essa palavra. Elas se enxergam. Elas sentem a presença uma da outra. Então, ela tem as duas têm energia cinética, e quando uma passa pela outra, elas se enxergam e depois elas se afastam. O gás ideal, não. O gás ideal passou e elas não têm conhecimento que a outra existe. Vamos colocar nesses termos. Então, beleza. Se você aumentar a pressão do sistema, o que quer dizer aumentar a pressão do sistema? Quer dizer que você está fazendo com que as moléculas, elas estão ali muito juntas umas das outras. E quanto mais juntas umas das outras, mais elas sentem a atração umas das outras. Então, para que o gás real tenha o comportamento ideal, eu não posso ter a pressão alta. Porque se a gente aumenta a pressão do sistema, eu estou deixando o sistema muito, muito junto, sacou? E aí, quanto mais junto o sistema tiver, mais proximidade entre as moléculas, e aí isso quer dizer que eu tenho a força acontecendo, então elas vão se ver. Então a ideia é deixar elas bem espaçadas, longe uma da outra, porque a distância entre elas é tão grande que elas não se enxergam. Então eu tenho uma aproximação em que um gás real pode se comportar como ideal, porque a distância média entre as moléculas é tão grande que não existe atração entre elas, não existe força entre elas, então elas não sabem da existência uma das outras. Pronto. Então, a pressão tá aí. E agora, a temperatura, cara, pensa comigo, mesmo elas estando longe uma das outras, temperatura tem a ver com a energia interna, né? E aqui pra gente, como a única energia que o sistema tem é a energia cinética, então a temperatura está diretamente envolvida com a agitação. Isso quer dizer que, se a temperatura é baixa, as moléculas estão mais lentas. Se elas estão mais lentas, dá tempo de uma enxergar a outra. Pode crer? Agora, se elas passarem muito rápido, pá! A interação entre elas se torna desprezível. Porque, mesmo que exista, a energia de velocidade, né, vamos botar assim, a energia do movimento é tão grande que essa interação ela quase não acontece. Então, eu tenho que ter uma temperatura alta. Pronto. Então, para transformar um gás real num gás ideal, ou ter um comportamento próximo, eu preciso abaixar a pressão do gás para deixar o sistema bem solto, bem longe umas moléculas umas das outras, e tornar a temperatura alta. Beleza? Faz sentido isso para vocês? Deu problema. Diga lá, Thiago. E o volume? Então, por isso que eu não quis pensar no volume. O volume aqui, você tem que pensar que o volume tem que ser grandão, né? Para poder dar espaço para as moléculas estarem longe umas das outras. Mas, como é que a gente vai falar de pressão sem volume? Então, cara, é porque quando você fala, por exemplo, quando a gente está aqui dentro do sistema da atmosfera, certo? Certo. A gente não fala em volume. A gente não fala em volume, porque nós estamos banhados num ambiente tão grande, tão grande, tão grande, que o volume para a gente é como se fosse infinito, entendeu? Mas ele existe. Tem que existir uma fronteira. Mas a gente, quando está dentro de um lugar, a gente está dentro de um sistema muito grandão, então a gente não pensa no volume, porque o volume já está uma borda muito gigante longe da gente. Tá, mas ele existe, tá? Então, imagine que você está lidando com um volume constante, porém, muito grande. Mas aí não ia ter problema com a temperatura? Porque a temperatura, vamos dizer assim, em uma região ia se concentrar, ia ter mais, né? Ia ser mais agitado e a outra menos. Não, porque depois que o sistema atinge equilíbrio, se você tiver um sistema ideal, ou seja, sem ação de forças gravitacionais e tal, depois do equilíbrio, a ideia é que as moléculas elas se distribuam de maneira uniforme em todo o espaço, em todo o seu volume. É claro que no começo de uma transformação, isso vai ter algum impacto.
Mas depois de um tempo, quando entrar em equilíbrio, a ideia é que as moléculas elas se distribuam uniformemente. Eu vou fazer uma simulação com vocês daqui a pouquinho sobre isso. Beleza? Professor, você pode explicar de novo a pressão? Eu me travei um pouco. A pressão, cara, ela está associada com, primeiro, a quantidade de matéria que tem ali no sistema. Então, vamos botar o volume no jogo, senão o Thiago ele fica chateado. Então, imagina que você tem aqui uma caixa grande, tá? Com várias moléculas. Se você colocar muita molécula, aqui dentro, essas moléculas, elas vão se batendo, e quanto mais moléculas eu coloco, mais pressão ali exerce sobre o sistema. Beleza? Então, para esse gás real, ele ter um comportamento de um gás ideal, eu tenho que abaixar a pressão. Então, para abaixar a pressão aí, já que eu estou falando de volume, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer vazar molécula daí de dentro. Então, eu tenho que diminuir essa quantidade de molécula. Então, eu tenho que ter uma amostra pequena de um gás. Pronto. Aí, nessa amostra pequena de um gás, o que a gente faz? A gente baixou a pressão do sistema. Beleza? Ao baixar a pressão do sistema, aí quando a gente aumenta a temperatura. Porque aí eu tenho a condição em que as moléculas estão suficientemente longe umas das outras e estão muito rápidas. E aí a gente pode ter uma aproximação de um gás ideal. Tanto é que quando as pessoas fizeram experimentos com isso, quando eles pegaram amostras diluídas de gases, ou seja, amostra pequena, mesmo sendo gás real, o comportamento dessa amostra era muito próximo de um gás ideal. Tá bom? Então, para amostras muito pequenininhas, o erro percentual nas nossas contas, quando a gente trata com gás ideal, é muito baixo. Muito baixo. Por quê? Porque você está lidando ali com uma pressão baixa e provavelmente com a temperatura alta. Aí você vai ter um comportamento próximo de um gás ideal. Beleza, Pedro? Então pera, o intuito de baixar a pressão é para, tipo, diminuir, no caso, a energia de interação entre elas. Isso, aumentando a distância. Fazendo que só sobra a energia cinética, no caso. Isso. Ah, entendi. E como você não pode baixar a carga da molécula, então você tem que aumentar a distância entre elas. Aí é uma forma de você diminuir a energia de interação. Professor, Entendi. Show. Diga. só uma curiosidade. Como é que, tipo, não sei se você consegue responder, tipo, na indústria, assim, que trabalha com gás e tal, como é que eles trabalham com esse gás real? Porque essa situação, ela é muito específica, né? Como é que eles conseguem calcular as coisas e tal? Tem como? Mesmo todas essas variáveis? Sim, existem aproximações que você vai jogando dentro do gás, teoricamente, você vai adicionando, que você consegue calcular coisas com gás real. Só que você já imagina a dificuldade que é isso, né? A matemática envolvida já é muito mais complicada, você tem que ter ali uma distribuição de energia, então a situação já não é tão simples assim, mas existe. Existe quando você lida com, por exemplo, a física estatística, que é uma parte da termodinâmica, e ainda hoje existe o que a gente chama de mecânica quântica estatística, ou, como é que é o nome? Mecânica estatística. Essas áreas, elas começam a envolver comportamentos reais, sacou? Porque quando você está falando de átomo, cara, átomo não é bolinha. Então, o trem não é tão simples assim. Entendeu? Então, a gente começa de um ponto bem geral, aí depois vai afinando e chegando bem próximo da realidade. Então, existem modelos, sim. Bueno. Então, vamos lá, galera. Ó, então, eu vou colocar aqui, só para a gente ter anotadinho, o que são as variáveis. Esses resuminhos é bom para depois vocês se guiarem. Variáveis. Opa.
de estado. Caraca, tá tão quente aqui que, cara, minha mão tá suando, velho. Aí tá pregando aqui na tela. O que são as variáveis de estado? Elas definem a configuração macroscópica do gás. Então, vocês estão vendo que já são, isso corresponde, galera, a grandezas naturalmente estatísticas, né? Não faz sentido você falar da pressão de uma molécula. Não faz sentido. Assim como não faz sentido você falar da temperatura de uma molécula. A não ser que você estivesse olhando para dentro da molécula, né? Aí você define uma outra temperatura. Temperatura, volume e a quantidade de matéria. Bom, a quantidade de matéria vem da onde? Vem da massa, né? Vem do número de mols, vem do número de partículas, beleza? Aí, dependendo do sistema que você está usando, você vai adotar essas grandezas. Uma outra coisa importante, galera, é a tal da equação de estado. Equação estado. O que essa equação faz? Ela vai exatamente relacionar essas variáveis de estado. Então, ela relaciona as variáveis de estado em uma configuração específica. Beleza? Essa equação vocês conhecem como PV é igual a nRT. Vou botar ela aqui. Essa equação, galera, PV igual a nRT, ela é uma equação empírica, tá? Uma equação empírica. Ela é como se fosse o paralelo daquela, por exemplo, S é igual a S0, V0T, AT² sobre 2.
Beleza? Ali você tem uma equação de estado, onde ela relaciona posição, velocidade e aceleração. Claro que aqui depende de uma variável, né, nova, que é o tempo, porque à medida que o tempo passa, as coisas, elas mudam. Mas aqui nos gases, não, nós estamos tratando com equilíbrio, então um estado em equilíbrio é um estado onde a pressão vai se manter constante, o volume vai se manter constante, a temperatura vai se manter constante, enquanto você não sair dessa condição de equilíbrio. Beleza? Só por desencargo, eu vou colocar aqui os carinhas, né? Só por desencargo. Eu sei que todo mundo conhece. Esse bichinho aqui é a temperatura. Esse cara aqui é a constante dos gases. Professor, pode falar enquanto você escreve? Claro. Essa constante dos gases, ela... Na verdade, eu fico pensando nisso sobre as constantes, porque talvez essa constante, ela é a razão entre quantidade, né, pela temperatura. Uhum. Pois é, mas eu falo assim, talvez essa constante não era uma outra informação que a gente deixou passar e só considerou constante? Então, todas as constantes que nós temos na nossa teoria, né, elas vêm, cara, de observações laboratoriais. Então, infinitos experimentos foram feitos usando os gases e, cara, chegaram nessa constante. E depois, com algumas outras teorias sendo feitas, relacionou essa constante com outras constantes variáveis, por exemplo, a constante de Boltzmann, por exemplo. Então, assim, a gente chama de constante universal porque, para a gente, aparenta ser o mesmo valor para todos os sistemas. Sacou? Todos os sistemas aparentam ser assim. Mas é claro que isso pode variar, por exemplo, de sei lá, um ambiente com a gravidade diferente, sei lá, pode mudar, enfim, aí é conjectura. Mas pro nosso, como é que fala assim, pro nosso mundo, a gente tem constantes bem definidas, que é a velocidade da luz, a constante dos gases, que mais? A permissividade do vácuo, enfim, a constante de acoplamento entre a órbita do elétron e o campo magnético. Enfim, essas coisas, elas são repetidas inúmeras vezes no laboratório e sempre se mostra esse valor constante, e isso faz a gente montar uma teoria sobre isso, beleza? Agora, é claro que se você mudar demais o universo, né, pode ser que em algum outro momento do universo, sei lá, por exemplo, um momento ali um pouco depois do Big Bang, pode ser que as constantes tivessem outros valores. Então pode ser que à medida que o tempo vai passando, o universo vai se expandindo, pode ser que as constantes vão mudando de valores, elas possam não ser tão constantes assim. Enfim. Então, assim, a gente chama de constante porque é o que nós temos hoje. Tá? E a gente monta uma teoria com isso. Não tem problema nenhum. Mas a gente sabe que isso é uma informação que nós estamos capturando. Se a gente está perdendo algo, esse algo que a gente está perdendo, ele não interfere no nosso dia a dia. Entendeu? Ele se mantém esse valor e a gente usa isso na indústria, usa isso na ciência e tá tudo certo. Não tem nada de errado, nada de problemático nisso. Beleza? Esse seu é muito legal. E essa constante aí, ó, mol e Kelvin, é uma constante vista em laboratório. A galera fala assim, pô, mas será que isso aqui não serve só para um tipo de gás? Vamos trocar de gás. Aí muda o gás, vê lá, faz as contas, pá, dá o mesmo valor. Muda, dá o mesmo valor, dá o mesmo valor. Então, cara, essa é uma constante que vale para todo mundo. Então, constante dos gases ideais. Pronto. Pode ser que se você tiver
próximo de um buraco negro, por exemplo, esse valor pode não ser igual mais. Mas aí é outra fronteira da ciência, sacou? Dentro da nossa fronteira, as coisas funcionam assim, a gente pode chamar de constante, sem problema algum. Bom, a massa, galera, do gás, já que a gente está falando de número de mols, primeiro, quando a gente fala em coisas sólidas ou coisas líquidas, a gente fala muito em massa, né? Massa, às vezes até densidade e tal. Quando a gente mexe com gás, é mais útil, se mostrou mais útil a gente mexer com outras unidades, não mais mexer com a massa do gás. Porque o gás, primeiro, ele é muito leve, né? E se mostrou mais útil mexer com outras unidades, e, por exemplo, uma delas é o tal do mol. Beleza? E o mol, galera, ele é uma unidade que define uma quantidade de matéria. Tá? E a definição é: um mol é uma quantidade que tem uma quantidade certa de matérias, um gás que tem uma quantidade correta de matérias, específica, que é o número de Avogadro, que vocês conhecem. Tá bom? E como é que você calcula a massa, então, de um gás? Tudo definição humana, tá, galera? Então, a massa total de um gás é o número de mols desse gás, que a gente representa por Nzinho, vezes a massa molar, ou seja, a massa de cada mol daquele gás. Então, esse M aqui, ó, é a massa molar. Então, o hidrogênio tem uma massa molar diferente do oxigênio, tem uma massa molar diferente de outros elementos, porque aí depende da massa específica de cada átomo que produz aquele gás. Bem, se você tiver um gás misturado, mesma coisa. A massa molar é a massa do conjunto de 6 vezes 10 a 23 átomos daquele gás. Pronto, isso é a massa molar. Deixa eu até escrever isso aqui para vocês, para quem ainda não lembra, sei lá. O que é um mol? O mol nada mais é do que a quantidade de um gás que possui é 6,02 vezes 10 a 23 átomos, se ele for um gás monatômico, né? Ou moléculas. Átomos ou moléculas. E aí, é claro, né, galera, você precisa de um referencial. A ciência, ela não consegue andar sem você ter uma referência. Quando você fala um metro, o que é um metro? É um padrão de uma distância já previamente definida. Alguém definiu, certo? O que é um quilo? Alguém definiu o que é um quilo. O que é um mol? Ele é definido assim. São 6 vezes 10 a 23 moléculas de um gás. Pronto, isso é um mol. Fecha isso dentro de um volume, o que você tem? Você tem um mol daquele gás. Beleza? É isso que é o mol. Diga. Mas como é que o cara achou o mol? Não, ele não achou, ele definiu. Isso é definido. É igual, por exemplo, o metro. Você não acha o metro. Você define, ó. O metro é isso aqui. Aí todo mundo tem como referência o metro. É isso aqui, aí todo mundo usa. Porque, por exemplo, se você for lá para a Idade Média, as distâncias eram medidas de uma maneira muito arbitrária, né? Por exemplo, cada rei falava assim, ó, nós vamos medir isso com o tamanho do meu polegar. Aí o reino do lado falava, o tamanho do meu polegar também. Só que os polegares são diferentes, né? Daí que vem, inclusive, a ideia de polegada.
Só que os polegares dos reis são diferentes um do outro. Então, como é que você vai fazer um padrão para todo mundo? Não tem como. Então, daí você tem as reuniões dos comitês de ciência, né, científicos e tal, eles vão definindo os padrões, as referências. E aí o padrão hoje do metro, ele é a distância percorrida pela luz num determinado intervalo de tempo. O segundo, ele também é definido como sendo a quantidade de oscilação que acho que é o átomo de césio que faz, né, pá. Então, esses padrões somos nós que criamos. Por quê? Porque a gente quis, a gente pode criar, né? Eu poderia falar que você poderia inventar um padrão para você também, né? Falar assim, eu vou usar como distância padrão a distância, sei lá, do tamanho do meu pé. Pode, não tem problema nenhum. Quanto mede essa mesa aqui? Mede 10,5 pés meus. Não tem problema nenhum. Mas isso é um padrão. Se todo mundo medir igual a você, ótimo. Mas aí você entra num acordo, que aí se chama Sistema Internacional de Unidades, em que todo mundo tem a mesma definição das coisas. Então, o que é um mol? Vamos chegar num consenso, galera? O que é um mol? O mol, ele é uma quantidade de um gás que possui 6 vezes 10 a 23 moléculas. Pronto? Pronto. É isso. Isso é um mol. Tá bom? O que é um metro? O metro é a distância que a luz percorre em tantos segundos. Pronto? Pronto. É isso. Então vamos lá. Vamos seguir o jogo. Cara, Oi. você falou desse bagulho de todo mundo entrar em um acordo e eu lembrei agora, né? Os países lá da bandeira inglesa, os Estados Unidos e a Inglaterra, eu acho que só, eles não obedecem algumas coisas do SI, né? Ou eles têm tudo a versão equivalente dele, tipo, sei lá, o Newton por Coulomb, qualquer coisa equivalente, eles têm lá, ou é tipo só metro, libra, essas coisas? Cara, eu acho que algumas coisas batem. O que mais dá problema, assim, de diferença é realmente a distância, a temperatura, aí a pressão acaba indo. Agora, essas grandezas que elas vieram um pouco depois, essas unidades que vieram um pouco depois da história deles, que aí vem Coulomb, né, que é o descobrimento da carga, que mais? Acho que o campo magnético também, que é Tesla. Essas coisas eles absorveram, tá? Mas o que veio da cultura deles histórica ali, de ter as coisas em milhas, em Fahrenheit, eles não quiseram mudar. Beleza? Mas é porque é uma questão histórica deles lá, e esses caras são orgulhosos pra caramba, né? Então, eles acabam... Bom, então... Diga, alguém ia falar alguma coisa? Eu só ia perguntar, tipo, por que esse valor? Tipo, eu entendi que eles definiram, né? Mas, tipo, se você pega a luz, hoje lá é a distância que é 1 metro. Hoje é a distância que a luz percorre em 1 segundo. Tipo, eles escolheram isso porque fica mais padronizado. Isso. E por que eles escolheram esse valor? Tipo, é mais fácil de fazer as contas? Tipo, qual é o motivo disso? É um valor apenas do... Por exemplo, por que escolheram 1 quilo como sendo 1 quilo? É porque dentro do nosso cotidiano, algumas unidades, elas são práticas. Elas tornam a nossa vida mais prática. Porque, por exemplo, quando a gente mede a distância entre cidades, é muito mais interessante você usar quilômetros, por exemplo. Mas quando você mede a distância entre lugares da sua sala, por exemplo, você não usa mais isso. Você usa em, por exemplo, centímetros. Então, é a conveniência que faz, né? Quando você mede, por exemplo, a massa de objetos muito pequenininhos, por exemplo, os átomos, os quilos já não são tão interessantes, porque você acaba medindo com unidades muito pequenininhas, com números muito pequenininhos. Né? Energia, a mesma coisa. A energia, quando você mede a energia em joules, apresenta números muito, muito redondos, próximos, assim, números bonitos assim, do nosso dia a dia. Isso te traz intuição. Agora, quando você mede, por exemplo, a energia de um elétron, a energia de um átomo, aí o joule já não é tão conveniente. Tudo bem? É tudo questão de conveniência. É tudo uma questão de conveniência. É igual você mexer com distâncias astronômicas. Com a distância da nossa galáxia até a galáxia de Andrômeda. Pô, tu vai medir isso em quilômetros, velho? Não dá, né? Aí você usa outra unidade, que é anos-luz. Então, aí você define o que é anos-luz. O que é anos-luz? É a distância que a luz anda durante um ano. Sacou? Então, é tudo a questão de definição
conveniente com aquilo que você está lidando. E aí, cada mundo, eu digo assim, cada fronteira trabalha com um sistema de unidades. O sistema internacional, ele trabalha com aquele universo de unidades, porque ele é próximo do nosso dia a dia, do nosso mundo cotidiano. Agora, o cara que mexe com astronomia, ele esquece o sistema internacional, pô. O sistema internacional para ele não faz sentido. Ele usa o sistema astronômico de unidades. Assim como o cara que trabalha com o mundo dos pequenininhos, o sistema internacional para ele não serve. Aí ele vai usar um outro sistema. Tudo bem? É mais ou menos por aí. Beleza. Então, tipo, é 6,2 porque vezes 10 a 23 porque é conveniente. É conveniente. Exatamente. Ele reproduz algo macroscópico. E próximo da gente. Beleza. Massa. Então tá. Então esse aí é o famoso número de Avogadro que vocês conhecem, né? Que foi um físico italiano, se não me engano. Bom, aí a gente pode caminhar um pouquinho. Eu queria pelo menos mostrar uma simulação aqui para vocês, mas qualquer coisa eu mando. Botar assim, ó. Então, essa aula vai até 11h30, né? 11h40? 11h40. Ah, não dá tempo. Então, deixa eu arrumar essa letra aqui. Então, o número de moléculas de uma amostra, né, qualquer, assim, de uma amostra, gasosa. Você está falando sempre de gás, tá, galera? Isso aqui não funciona para os sólidos nem para os líquidos. É dada por... Aí faz sentido você falar que o número total de moléculas presentes na sua amostra nada mais é do que o número de mols vezes a quantidade de moléculas que tem dentro de cada mol, que é o número de Avogadro. Né? Faz sentido. Então vai ser Nzinho, que é o número de mols, vezes o Na. Existe uma outra constante que vocês vão usar muito lá na termodinâmica, chamada constante de Boltzmann. Se a gente usar a constante de Boltzmann, vocês vão ouvir falar demais nesse nome, viu, galera? Lá na física termodinâmica. O que é a constante de Boltzmann? A gente define a constante de Boltzmann sendo um K, é um K minúsculo, nada mais é do que o Rzão sobre o número de Avogadro. Ele é muito usado na estatística para dar distribuição. E isso está associado com 1, se você fizer a conta, dá 1,38 vezes 10 a menos 23 Joule por Kelvin. Então, olha a unidade da constante de Boltzmann. Ela relaciona a energia do sistema com a temperatura do sistema. Bom, se a gente fizer isso, vamos lá, então. Eu vou só fazer umas mudanças aqui. O que nós temos? Pega essa equação vermelhinha de cima, galera, passa o Na multiplicando, né? Ou melhor, pega aquela equação vermelhinha lá em cima e isola o Na. Quando você substituir no K, fica assim, ó. K é igual a R sobre Na. Mas quem é o Na olhando para esta equação aqui? O Na é o Nzão dividido pelo Nzinho. Então, eu vou jogar o Nzinho lá para cima, tá bom? Ele pula lá para cima. De maneira que
Nzão vezes K é igual a Nzinho vezes R. Então, eu posso trocar onde tiver Nzinho vezes R por Nzão vezes K. Onde que aparece Nzinho vezes R, por exemplo? Lá no nosso PV é igual a NRT. Então, uma outra maneira de escrever o PV é igual a NRT, logo, a gente escreve, então, que PV, em termos do número de moléculas, e não mais do número de mols, é dado por NKT. Então, você tem que trocar a constante quando você for calcular essa equação usando o número de moléculas e não o número de mols. Cuidado, hein? Muito bem. Ô, Diga. rapidinho, só lembrando, o N, o maiúsculo, ele é o número de moléculas, certo? Número de moléculas. O N minúsculo é o... Não é a massa, não. É o número de mols. E o outro? O Na É. é o número de Avogadro. Ah, tá, aqui é um número de mols, tá? É um número qualquer. É o número de mols. Ele Aqui deu problema, eu disse, ai, caralho. Tá. é muito símbolozinho mesmo, né? Tem que tomar cuidado com o significado de cada um deles. Tá. O seguinte, mas em um mol não tem o mesmo valor, tipo a água. Em 18 gramas da água, não tem um mol, que é o valor da molécula, em U, o mesmo número? Mesmo número. Pois é, mas outro valor não ia satisfazer isso. Como assim? Tipo, como é que... Suponha, a gente não tem como pesar uma água, né? Vamos dizer assim. A gente pesa o volume que ela ocupa lá, né? O conjunto. É uma amostra. Isso. E como é que a gente vai saber a quantidade que tem lá? Tipo, se um outro cara, você acordei hoje, eu vou pensar que agora vai ser 1 milhão. 1 milhão o quê? Não, se fosse 1 milhão, seria o mol, né? Equivalente. Então, por isso que não pode mudar. Por isso que não pode mudar, porque quando você tem uma definição, você tem que carregar ela para sempre, para todo mundo usar. Que aí você consegue todo mundo falar a mesma língua. Né? Porque, por exemplo, quando você fala de, eu tenho aqui 1 quilo de água. Vamos supor, eu tenho 1 quilo de água. Quantos mols tem dentro desse quilo de água? Aí você tem que pegar a massa molar do hidrogênio, a massa molar do oxigênio, ver a massa molar da molécula de água, aí você faz uma regra de 3 para você saber quantos quilos ou quantas moléculas de água correspondem a 1 quilo. Aí você consegue saber o número de mols. Pois é, mas não é equivalente à massa? É equivalente, mas não é a mesma coisa. Ele te dá uma ideia de quantidade de matéria, medido de uma outra maneira. Pois é, mas outros valores não ia satisfazer isso. Mas como? Não estou te entendendo. Porque, como assim outro valor? Porque você tem que pensar o seguinte, se eu falo que eu tenho 1 quilo de água, por que alguém no outro dia vai falar assim, não, ali não tem 1 quilo, ali tem 2 quilos? Não, pô, é 1 quilo. Você definiu 1 quilo. Você tem 1 quilo de água, só que aí o cara fala assim, beleza. Um vai falar, tem 6 vezes 10 é 23, e o outro vai falar, não, tem 1 milhão de moléculas aí dentro. Mas e aí? Então, faz diferença. Uai, mas aí quando você vai pegar a massa molar da água, faz. Porque 1 milhão não vai bater. Eu não sei se eu estou conseguindo te acompanhar, mas a ideia é a seguinte, cara, pensa que o número de mols, ou moles, ele corresponde a uma grandeza definida, assim como a massa é uma grandeza definida. Então, se já está definido que o número de mols é 6 vezes 10 é 23, acabou. Então, 6 vezes 10 é 23 é uma quantidade de matéria bem definida, é um pacote fechado. E aí, cada gás vai ter, por exemplo, uma massa diferente para 1 mol.
Por quê? Porque cada gás vai ser composto de átomos diferentes, né? Então, não tem por que alguém trocar o número de moléculas que tem dentro de um mol na noite por dia, porque é uma grandeza já definida. Assim como não tem por que alguém trocar o significado de quilo da noite por dia. Tá entendendo? Então, não existe essa confusão. Essa confusão, ela não tem como acontecer. Porque já foi definido lá atrás. Já foi definido lá atrás. Pois é, o problema é que eu tô querendo chegar lá atrás. Mas depois a gente vê isso. Você querendo chegar lá atrás. Não, aí quando você vai lá atrás, cara, aí as definições, elas mudam mesmo. Não tem o que fazer. Elas mudam. É igual você falar, que eu vou definir, então, como é que é a massa que os ingleses usam, velho? É Libra, né? Eu acho que é. Então, aí a Libra, você fala, uma Libra. Pô, uma Libra não é 1 quilo. Então, uma Libra não tem a mesma quantidade de matéria de 1 quilo. Por quê? É outra unidade. Aí você deu outro nome. Então, se você quiser criar uma outra unidade, com outro número de moléculas, aí é outra unidade, não é mais mol. Chama de, sei lá, tiagol. Você tá entendendo? É tudo uma questão de padrão, de referência. A gente tem que definir para onde a gente está olhando. Porque se a gente não definir para onde a gente está olhando, a gente não olha para lugar nenhum. E a gente não consegue fazer conta, a gente não consegue andar para frente. Sacou? A gente precisa ter um chão para conseguir caminhar. E para a gente ter um chão para conseguir caminhar, a gente precisa que todo mundo concorde com aquele chão. Assim, ó, vamos definir isso aqui, galera. A massa é assim, a velocidade, o tempo é isso aqui, o número de mols é isso aqui, e daí a gente constrói a nossa ciência, tudo bem? Não quero. Eu quero que o número de mols seja 5 vezes 10 é 23. Ai, velho, mas tu é chato, hein? Aí sacou? Aí, não, vamos fazer uma votação aqui, vamos estabelecer um padrão. O que é o padrão? É isso. Mas por que é isso? Cara, é isso, sacou? Não tem por que a gente... Não é nem porque Deus quis, porque nós estamos criando os números, nós estamos criando as unidades, nós estamos criando as referências. Nós somos os seres que dão nome às coisas. As coisas, elas já existem por si só, mas a gente tenta trazer daquela existência algo factível para a gente compreender elas, né? É por isso que o ser humano ele conseguiu caminhar para frente, porque ele conseguiu olhar para o mundo e tirar informações do mundo, diferente, por exemplo, de um cachorro. O cachorro, as informações que ele tira não são qualitativas, não são quantitativas. Mas para que você tenha quantidade de coisas, é preciso definir um padrão, sacou? E o padrão é a sua cultura, é a sociedade que define. Se a gente tiver contato com outra civilização, de outro planeta, certamente os números deles são completamente diferentes dos nossos. Mas deve existir alguma conexão entre eles, deve existir alguma regra que leve um número ao outro. Porque lá, provavelmente, eles vão usar outras unidades, porque eles vão ter outros padrões, eles vão ter outras coisas. Beleza, Thiago? De novo aquele mas tá bom. Bicho... Mas aí, tipo, a gente consegue fazer relações, né? Tipo, sei lá, 1 libra equivale a X quilogramos. Exatamente. Porque senão não dá para conversar, né? Senão não dá para conversar. Não dá. Com certeza. Aí eu acho que eu imagino o que o Thiago está sentindo, porque parece ser tudo muito arbitrário, né? Parece ser tudo muito jogado, assim. Não, vamos definir isso aqui. Por quê? Porque eu quero. Meio que, parece que um doido falou assim, vai ser isso agora, maluco, sonhei. Eu falei, pô, mas não, ué. Mas vai ser o quê? O número de Avogadro, ele tem a ver com a difração de raio-x para uma molécula conhecida, ele tem todo um processo experimental para definir o valor bonitinho. Dá um Googlezão depois, que tem a ver com isso, e aí tem uma outra explicação que tem a ver com a ideia dos isótopos e a determinação de carbono 12. Isso, aí é outro padrão. É a quantidade de carbono 12
dentro Mas de aí para se definir o número mesmo, porque de 6,02 vezes 10 a 23, que eu não sei se essa é a sua dúvida. É tipo assim, o que se estabeleceu para... Não foi tirado da cabeça o número, não quis que fosse 2, não quis chamar de 3. A justificativa disso para ver como um padrão vem dessas duas ideias. Pelo menos é o que eu tenho aqui de cabeça. É isso mesmo. Isso é claro que ninguém inventa nada de cabeça. Assim, algumas coisas são inventadas de cabeça. Por exemplo, o metro, né? A galera criou o metro. Agora, outras grandezas não, elas são usadas de acordo com o que o Igual está falando, de acordo com a conveniência, mas aí você também não vai ser tão inconveniente a ponto de escolher arbitrariamente. Você vai fazer algum tipo de experimento onde aquele número se torna muito conveniente, que é o que o Edson está falando, que é a questão da difração. Eu não conheço muito a questão da difração, Edson, porque eu nunca trabalhei com difração de raio-x, assim, no laboratório. Eu nem lembrava que tinha a ver com o número de avogado. Mas legal. Eu vi por causa de fazendo química com o Eduardo, eu esbarrei com essa ideia nos livros, assim. Agora, se me perguntar na prática, não faço a mínima ideia. Eu esbarrei com isso no livro. Entendi. Beleza. Então, bora pra frente, galera. Tiago, você deve ser um cara muito divertido para sentar num boteco para trocar ideia. A gente ia fechar botecos desse jeito. Né? A gente pega 24 horas. Ou então fazer um podcast. Um podcast ali. Então, vamos pensar agora, galera, em relacionar dois estados. Então, eu posso pensar numa relação entre dois... Entre dois não, né? Porque pode ser entre mais, mas entre estados. Então, curte só, galera. Aquela equação que vocês viram, que é o PV igual a nRT, aquilo é uma equação de estado. Então, por exemplo, se eu tiver com gás definido no estado 1, por exemplo, aquele gás, ele vai ter uma equação de estado dado por P1, que é a pressão dele naquele estado, o volume dele naquele estado, o número de mols naquele estado, a constante, que é a mesma, então não preciso botar 1, e a temperatura naquele estado. Aí você vai fazer uma transformação nesse gás. Quer dizer que você vai fazer uma variável do estado mudar. Então você pode mudar a pressão, você pode mudar o volume, temperatura, número de mols, etc. Aí você vai cair em outro estado. Que eu vou chamar de estado 2. Certo? Esse estado 2, ele vai ter uma nova relação entre as suas variáveis. Eu vou chamar de P2, V2, número de mols 2, R, T2. Percebam que existe um cara que não muda nunca, o R. Né? E se a gente jogar a massa como constante, ou seja, não tem vazamento de gás, olha aí, Edson, você podia fazer quando você for fazer um TCC, se você gosta dessa área, você podia pensar em fazer um TCC sobre o número de avogado, hein? Relacionar o número de avogado com essa difração de raio-x, levar isso para o ensino médio, sei lá, hein? É uma ideia. Não, eu tô dando uma olhada aqui, tem outros experimentos já feitos aí, mas é mais a parte da química. Entendi. Eu vou para biologia, Rara. A minha parte, né? Eu gosto da biofísica, é mais minha praia. Então tá bom. Então, ó, se a massa for constante, galera, eu vou levar a temperatura dividindo, aí vai ficar P1V1 sobre T1, tudo isso vai ser igual, por exemplo, a NR.
né? E se a massa for constante, o N e o R são os mesmos para qualquer estado. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa, por exemplo, para P2, V2, P2. Tudo bem? Então, existe uma relação entre as três variáveis que eu posso sempre usar desde que a massa permaneça constante. Isso é importante, hein, galera? Se a massa permanecer constante, eu posso escrever aqui P1, V1 dividido por T1, isso vai ser igual a P2. É o famoso PVT Pivot, né, cara? Que você viu lá no ensino médio. P2. Agora, observação, galera. Nunca se esqueçam que aqui a temperatura tem que estar em Kelvin. Temperatura. Deixa eu escrever assim. Temperatura em Kelvin. Por quê? Por que eu tenho essa restrição aí? Por que a pressão pode ser em ATM, pode ser em Pascal, o volume pode ser em litro, pode ser em metro cúbico, mas o diabo da temperatura não pode ser em Celsius. Ela tem que ser em Kelvin obrigatoriamente. É para a gente responder? Por favor. É por causa que o Kelvin não é relativo a ninguém? Ele é meio que absoluto de energia? Sim, é uma das consequências disso. Mas quando você olha para a equação não te diz isso. Tem a ver com a definição que o Kelvin é do zero absoluto lá? Tem que estar a zero. O zero Kelvin significa quando não tem pressão. Isso que você está falando é exatamente o que o Thiago falou, só que de outra maneira, né? Mas sim, por quê? Por exemplo, o 0 graus Celsius não corresponde a um zero absoluto. E se tu meter 0 graus Celsius aí nessa equação, ela explode. Você não pode ter zero no denominador, né? Agora, uma das grandes consequências é o seguinte, velho. Quando você faz uma transformação de ATM, por exemplo, para Pascal, você faz uma multiplicação de 10 à quinta, né? Então, se você multiplicar o lado de cá por 10 à quinta e o lado de lá por 10 à quinta, pouco importa. Você pode cortar, né? Porque isso não faz diferença, é uma balança. Agora, a transformação de Celsius para Kelvin é uma soma, é uma subtração. E você somar ou subtrair 273 do lado de cá, ou somar 273 do lado de lá, vou botar a soma aqui, ó, não dá o mesmo resultado. Beleza? Porque isso aqui é uma soma. E somar coisas no denominador não é equivalente. Eu não posso cortar isso com isso. Então, vai levar a resultados realmente diferentes. Tudo bem? Bom, galera, eu vou rapidinho aqui, ó. Vocês já viram isso, mas é bom que a gente finalize aqui a aula. Então, falando em transformações gasosas. As transformações gasosas são aquelas em que você vai variar as coisas, mas eu posso variar mantendo alguém constante. Se for conveniente, ou se você conseguir, né? Então, a isotérmica é uma transformação no qual a temperatura é constante. Mas se a temperatura é constante, quando você olhar lá para a equação de PVT-Pivot, deixa eu botar outra cor aqui. Quando você olhar para o PVT-Pivot, você vai cortar as temperaturas, porque a temperatura inicial é igual à final. Isso quer dizer que P1 é igual a P1V1 é igual a P2V2. Não é isso? A temperatura foi embora. E isso aqui tem uma implicação, galera. Por exemplo, se você fizer, olha lá, se você fizer uma expansão isotérmica, o que acontece com a temperatura do gás? Aí você tem que pensar, cara, o que é uma expansão? Expansão é um volume aumentado. Então, o volume final é alto
e o volume inicial é baixo. Como isso aqui é um produto, para o produto se manter igual, eles são inversamente proporcionais. Isso quer dizer que a pressão inicial tem que ser grande e a pressão final tem que ser pequena. Ou seja, numa expansão isotérmica, a pressão cai. Assim como a compressão isotérmica, a pressão aumenta, porque eles são inversamente proporcionais. Vamos falar dos outros dois rapidinho aqui. Botei de azulzinho, né? Então, o outro. Transformação, por exemplo, isovolumétrica. Ou isocórica, né? É a mesma coisa. Nesse caso, o volume é constante. Opa. Volume constante. E aí, se tu matar o volume lá da equação, você fica com P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. E aí, nesse caso, as grandezas são diretamente proporcionais. Então, vamos pensar assim, ó. No aquecimento isovolumétrico, o aquecimento quer dizer que a temperatura aumentou. Beleza. Mas se a temperatura aumentou, é porque a pressão também teve que aumentar. Beleza? Então, no aquecimento isovolumétrico, a pressão aumenta. E o inverso também. Por último, isobárica. Na isobárica, quem fica constante é a pressão. Pressão constante. E aí você mata a pressão lá naquela equação, você encontra o V1 sobre T1 é igual ao V2 sobre T2. Ou seja, são também diretamente proporcionais. Se você esquenta a amostra, o volume tende a aumentar. Chique, né, galera? Tem um simuladorzinho aqui. Deixa eu repetir. Pronto. Olha só, você está aí num ambiente que não tem nada, então é um vácuo. Aí eu posso vir aqui e bombear um monte de partículas. Vocês percebam que nesse começo, olha lá, o sistema ainda está fora do equilíbrio. Isso aí é um gás ideal. À medida que o tempo vai passando, o sistema vai entrando em equilíbrio, de maneira que, o que é o equilíbrio? É quando a pressão ela vai se mantendo constante, a temperatura vai se mantendo constante, assim por diante. Beleza? E aí, você vê que existem moléculas lá dentro que estão mais rápidas, existem que estão mais lentas, mas existe uma média, né, de energia entre elas. E essa média de energia, ela diz respeito ao quê? À temperatura. Nesse momento aí, o termômetro está registrando 27 graus Celsius. Tudo bem? E a pressão, olha aí, a pressão é de 79,3 atm. Vocês podem ver. Aí eu posso fazer transformações aqui da maneira que eu quiser. Então, por exemplo, se eu abrir a tampa, o que será que acontece? Eu vou ter vazamento de gás. Se eu tiver vazamento de gás, automaticamente, o que será que vai acontecer lá dentro? Ó, eu vou vazar gás, mas eu vou manter constante o volume, por exemplo. Vazei gás. O que aconteceu? A pressão caiu
e a temperatura também caiu. A pressão cair, vocês já esperavam, porque se eu tenho menos moléculas, teoricamente elas vão ficar mais longe, e já dá para ver pelo desenho que elas ficaram mais longe umas das outras. Agora, por que a temperatura caiu? Caiu porque, se eu joguei molécula fora, eu joguei molécula que tinha energia. Então, na média, a energia média do sistema acabou caindo também. Sacou? É mais ou menos isso que você faz quando você assopra o cafezinho. Você joga as moléculas mais rápidas fora e aí você faz a média cair. Quando a média cai, o sistema esfria. Você está jogando fora as moléculas mais rápidas. Se você, por exemplo, manter, sei lá, a temperatura constante, e aumentar o volume, aí vocês viram lá, se você manter a temperatura constante é uma isotérmica. Se você aumentar o volume, o que você espera da pressão? Que ela caia. Então, por que a pressão cai? Porque você tem um volume maior, isso quer dizer que o espaço médio entre as moléculas diminuiu. Desculpa, aumentou. Se o espaço médio entre as moléculas aumentou, é porque elas estão mais liberadas, digamos assim, e aí a pressão acabou caindo. Tudo bem, galera? E aí você pode fazer um bocado de brincadeira aqui, por exemplo, eu posso aumentar, por exemplo, vou manter constante a pressão, por exemplo. Se eu manter a pressão constante e meter... Opa. Se eu manter o volume constante e aumentar a temperatura, as moléculas vão ficando mais rápidas. Olha aí o que acontece com a temperatura. Ela aumenta e aumenta junto a pressão. Por quê? Porque eu estou mantendo o volume travado e as moléculas estão ficando mais rápidas, então elas vão batendo nas paredes com mais velocidade, isso vai aumentando a pressão interna do sistema. Então dá para ver mais ou menos o que está acontecendo aqui nesse tipo de sistema, e dá para fazer um bando de brincadeira. Se vocês quiserem, depois eu mando o link desse tipo de simulação com vocês. Tudo bem, galera? Vocês querem que eu faça alguma brincadeira aqui com esse negócio que eu não fiz? Tenta ver se tem um limite. Tipo, botar o grau de agitação das moléculas um negócio tão alto que a própria simulação cracha. Seria doido. Provavelmente ela vai abrir a tampa. Entendeu? Ah, moleque, abriu a tampa. Show. Isso é uma panela de pressão, né? Tranquilo, galera? Alguma dúvida com relação a alguma... deixa eu já avisar para vocês uma coisa. Eu não vou seguir os passos do livro de vocês, tá? Nesse momento aqui, eu vou seguir uma linha de raciocínio um pouco diferente, que eu acho mais justa e mais interessante, e aí eu vou pular alguns tópicos. Então, por exemplo, o livro de vocês agora, ele começa a trabalhar um pouco com termodinâmica. Eu não vou mexer com termodinâmica agora. Eu quero primeiro estudar os gases ideais de maneira muito bem estabelecida. Então, nós vamos estudar a questão da distribuição de velocidades, nós vamos mexer um pouquinho com estatística na próxima aula. E depois nós vamos ver como isso interfere, por exemplo, no calor específico do gás. Beleza? Aí sim, depois que a gente fechar essa parte, que dá um pouquinho de trabalho, aí eu acho que a gente tem mais assuntos para falar de termodinâmica. Do jeito que o livro de vocês colocam, eu não curti muito, não. Alguém tem mais alguma dúvida? Pode parar a gravação? Não?